Mas aqui, a cavalaria que você pediu do jogo de ontem, Vampeta, tá aqui, ó. O São Paulo entrou em campo ontem para enfrentar o Avaí no Morumbi com Felipe Alves no gol, Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick e a dupla com Luciano e Caleri no ataque. Esse é o time que tem que entrar. Nada com esse negócio de Galopo. Não, pelo amor de Deus. Você que gosta. É danadinho, é danadinho. Igor Gomes, danadinho. Galopo, danadinho. Tem um monte de jogador ali no São Paulo, um monte de danadinho, né? Então o São Paulo tem que se livrar dos danadinhos e tentar trazer qualidade pro ano que vem. Então, por exemplo... Eu gosto do Igor Gomes. Eu gosto. Maria, leva pra sua casa. Eu acho que quando ele sair do São Paulo, esse menino vai parece que ele tá indo pra ser igual o Casemiro, o Maicon. A saída dele do São Paulo vai ser excelente pra ele. Ele vai seguir a vida em paz. Precisa avisar uma coisa pra ele. Eu sei que vocês têm uma opinião diferente da minha. Precisa avisar que tem um negócio lá chamado baliza. Entendeu? Tem que avisar pro monte, né? Não, mas pra ele tem que avisar isso, ó. Tem que chutar a bola pra gol. Sabe, tem que chutar a bola pra gol. O futebol não é só do lado. Esse menino, eu acho que foi o Bruno. Alguém tava lá comigo quando ele estreou no São Paulo, Ituano, no jogo contra Ituano. Esse moleque, eu falei, nossa, eu saí do Morumbi aquele dia, eu falei, Bruno, que jogador tá nascendo aí. Ele marcou 2 gols no jogo, mas ele entrou, ele entrando dentro da área de primeira marcando, outro ele chutou de fora da área, acho que foi um jogo contra o Ituano. Foi 2009. Foi 2019. Isso, 2019, contra o Ituano no Morumbi. Depois daquele jogo, esse moleque não chuta mais a gol, gente. Como é que um cara pode dar certo no Porto, no Bayern, no Real Madrid, no Barcelona, em qualquer parte do planeta, no Liverpool, porque fala, não, ele sair de São Paulo, vai pra Europa, vai fazer sucesso. Se ele não chutar uma bola pro gol. Foi quando apareceu o Martinelli, né? Foi. O Rogério tá pegando no pé do Pablo Maia, porque esse menino tem um bom chute. Ontem ele já chutou várias vezes a gol. Ele tem um bom chute. Ele fez gol, marcou um golaço. E é outro que não estava dando um chutinho para gol. Sabe por quê, Peperno? Confiança. Os caras não têm confiança. Começaram a pegar no pé do Igor Gomes. Ele não tem confiança para chutar uma bola pro gol. Pô, caramba. Como é que pode dar certo? Então eu não vou defender um jogador que não chuta uma bola pro gol. Jogar a bolinha de lado, não sei o que. Até o Galopo faz. Que tecnicamente é bem inferior ao Igor Gomes, ele também faz isso. Ele pega a bola e põe de lado, Agora, infiltrar, direção ao gol, jogador vertical, ele não é. E aquele dia contra o Ituano, ele demonstrou que pode ser. Por isso que eu falei, pô, caramba, por que esse menino caiu tanto de produção? Então, algo está errado com esse garoto. Eu não tenho a menor dúvida que algo está errado com o Igor Gomes. Talvez, se vá para uma outra equipe, se dê bem numa outra equipe. Acaba agora o contrato dele, né? Sim, acaba agora. Porque o cara que estreou contra o Ituano não tem nada a ver com o Igor Gomes recente. O Igor Gomes, acho que o problema foi muito a expectativa. O Igor Gomes, para mim, ele é um volante, ele não é um meia. Para mim, ele é um camisa 8. Ele não é um 10, ele é um 8. Ele corre o tempo inteiro, ele ocupa espaço. Ontem mesmo ele fez a jogada do quarto gol, ele joga aberto, ele não é um 10. E o que a torcida do São Paulo tem ajudado muito o clube, isso sem dúvida, tem comparecido, acho que a maioria entende o momento do clube que é bem ruim, né, e sábado ficou pior ainda, né, com a aprovação da reeleição, né, ficou ainda pior, né, mesmo que ganhe dentro de campo sul-americano. O Juvenal, né, igualzinho fez o Juvenal. Bem parecido, o que aconteceu é bem parecido. Mas são todos do mesmo lado, né, desde o Juvenal, né? Sim, é tudo. É igual no Corinthians. Sim, o Aidar, o Leco, o Casares, todos são do mesmo grupo político. E é engraçado que eu fico assim olhando, porque eles falam assim, pegou, deixou a gestão passada, deixou uma dívida. Mas é todo mundo igual, tá todo mundo junto. Todo mundo. Todo mundo no mesmo grupo. E sobre o Igor Gomes, o problema aí, como eu falei, a torcida do São Paulo tem comparecido e tem ajudado. Mas o que fizeram com ele esse ano, assim, passa do limite da torcida vaiar ou aplaudir um jogador. Assim, é perseguição. Aí passa muito do limite. Que aí, quando o cara joga mal, aí o cara jogou mal, tá saindo. Não, começou a ter uma coisa, o cara pegar na bola e ser vaiado. Pô. Assim, nem dá chance do cara jogar, assim. O cara entra em campo, pega a bola, vaia. O cara tá na beira do campo para entrar, vaia. É um exagero, é perseguição. E aí o cara tem que ir embora mesmo, tem que pegar as coisas dele e ir embora, tocar a vida e mesmo que jogue um time pequeno lá fora, é melhor jogar num time pequeno e ter paz e sossego do que viver isso aqui. Eu acho que não só no São Paulo existe essa necessidade de encontrar o vilão, mas também em outras equipes. Sim. Mas no São Paulo,
acharam um vilão, e é o Igor Gomes. Antes o vilão era o Volpi, antes era o Daniel Alves, antes era o Rodrigo Caio. 10 anos atrás era o Casemiro. Ano que vem vai ter outro vilão aí. Não, mas o Casemiro, os caras falam de algum jogador, precisa saber a história. Você falou do Casemiro, você sabe a história. Sim. Então, o Casemiro não rendia por culpa dele. Também. A culpa era inteiramente dele. Mas também tem se ele mudou, méritos dele. Mas também tem falha do clube de não orientar um garoto, que é bem natural que o garoto suba e tem algum problema, deslumbre. Aí mudou o comportamental, mudou a vida dele, aí virou um jogador de qualidade. O Militão, por exemplo, muita gente falava que não podia jogar no São Paulo, você sabe disso. Teve uma o Militão, muita gente falava, isso aí não é jogador pro São Paulo, que vergonha, Militão. Se eu sou Real Madrid, eu vou pegar logo o Igor Gomes. Pois é. Porque tudo Militão, que ninguém queria no São Paulo, tudo é pé do Real Madrid. O Kaká. Pegaram o pé do Kaká. A torcida de São Paulo chegou a utilizar o Kaká no determinado Agora, o Igor Gomes não pode reclamar só de uma coisa. Oportunidade dada pelo Rogério, né, Vampeta? Ele insistiu. O que o Rogério, a torcida xingava, não xingava, ele botava o cara pra jogar. Eu achava, até eu fiz uma live com ele, falei pra ele, Rogério, eu acho que você botando o cara pra jogar, você não tá ajudando o cara agora. Chega um momento que precisa deixar o cara um pouco no banco. Porque ele entrava lá numa pressão monstruosa, o moleque, todo jogo. Uma pressão monstruosa. E não rendeu. E ele vai embora mesmo. O Igor não vai ficar. Agora o Igor Gomes não. O Éder também vai embora. Nos últimos 2 jogos, ele entrou contra o Ceará, deu assistência. Entrou ontem, deu assistência. Eu lembro que teve até uma fase no São Paulo, o Nilson lembrou aqui do Casemiro, do Militão, que até o Antony, que hoje deve ir para a seleção brasileira, ele estava sendo vaiado pela torcida do São Paulo. Teve um jogo, contra o Grêmio que o Renato Portaluppi abraçou o Antony, que ele começou a ser vaiado, ele saiu chorando. E o Portaluppi foi lá dar uma assistência pro Antony, eu lembro disso até hoje. Teve um jogo domingo, foi 11 da manhã esse jogo. O Antony foi expulso até, que tal? Ele perdeu gol, vaiaram, mas isso é normal, num time que não ganha há tantos anos, não é? Isso é normal. O Rivelino foi mandado embora do Corinthians porque não ganhou o título de 74. Tô falando do Rivelino, que nem se compara com essa babaiada que vocês estão falando. Perto desse jogador que nós estamos aí, não dá pra comparar o Rivelino. Em 74, o Rivelino foi mandado embora porque o Corinthians perdeu o título pro Palmeiras. Aí, por muito tempo sem ganhar, culparam quem? Roberto Rivelino, que era o melhor jogador do time. Ele que foi o culpado do Corinthians não ganhar o título de 74. E aí foi pro Fluminense e arrebentou no Fluminense. Eu acho que o técnico enfim, a direção do clube mesmo, elas são muito responsáveis por isso. Outro dia a gente fez o jogo do Atlético Paranaense contra o Palmeiras em Curitiba. No segundo tempo, o Gabriel Menino entrou, ele chutou 5 bolas pro gol no segundo tempo, chutou 2 no gol, 3 para fora, então, mas você estava falando de confiança. O Gabriel Menino foi alguém que chegou muito rapidamente aí. A seleção brasileira fez um jogo inesquecível em Buenos Aires contra o River e depois desabou. E ele mesmo reconhece os motivos hoje. Agora, você vê, se não tem um técnico e uma comissão técnica, uma direção e tal, para entender o potencial do cara e os problemas que o jogador passa e um certo deslumbramento próprio da idade, o Palmeiras teria jogado mais um bom jogador fora. O Abel traz o cara a poder entrar numa semifinal de Libertadores tão à vontade que chutou a gol mais do que devia, chutou 5. E no jogo de volta, ele é lembrado por aquele lance com o jogo 2-1, em que ele parte lá, dá um chute cruzado, o goleiro defende. Poderia ser a bola da classificação, mas você vê, é um jogador que já está num outro nível de confiança. Recuperou. E só recuperou porque, primeiro, ele fez a parte dele, reconheceu erros e tinha uma comissão técnica e a direção para dar esse tipo de lastro e perceber que pior do que ter um jogador descontente seria jogar um jogador de potencial fora. E o Palmeiras está recuperando um bom jogador com quem ele vai ganhar dinheiro daqui a pouco. A gente está falando do jogo de sábado, da importância. O Rogério Ceni também falou sobre isso. Ele falou que é o jogo da década para o São Paulo. Vamos acompanhar a declaração do Rogério Ceni logo após São Paulo 4, Avaí 0 pelo Campeonato Brasileiro. É difícil para o São Paulino viver tão longe de títulos. Eu acho que a gente não pode se iludir com essa final. Eu acho que nós temos que tentar vencê-la a qualquer custo. Temos que tentar vencer esse jogo, vai ser muito importante mesmo. Para mim, como carreira, como um treinador, é muito importante poder vencer com um clube que eu joguei a vida inteira.
Isso tem um valor especial para mim, apesar de outros títulos conquistados. Para esses jogadores que vêm de uma geração com poucos títulos, apesar de muita entrega, muita luta, mas somente a maioria deles tem o título paulista, né? Com exceção do Miranda, que jogou comigo aí. Rafinha, que tem tantos títulos fora do Brasil e, né, ao longo da carreira, uma carreira vitoriosíssima. Mas eu acho que seria um título importante para a história desses atletas. Tanto para aqueles que ficam, como para aqueles que se vão ao natural mesmo, que a gente vai notando que não tem como segurar. E também eu acho que abrir um caminho novo para aqueles que possam chegar para 2023 com uma perspectiva nova, jogar uma competição a mais nobre de todas, que é a Copa Libertadores. Então, eu acho que tem muita coisa em jogo essa semana. É um jogo de uma década. É um jogo de 10 anos. Infelizmente, ou felizmente, depende do lado que você veja, a responsabilidade ou o prazer, cabe a gente transformar nisso num grande presente para o torcedor São Paulino. E aí, Nilson, tá certo, o Rogério Ceni é o jogo de uma década para o São Paulo? Tá certo, para um clube tão vitorioso como o São Paulo, significa muita coisa ganhar uma Sul-Americana de novo, ganhar uma vaga já para a Libertadores da América do ano que vem, até no aspecto financeiro, isso é muito importante para um clube que está numa pindaíba econômica danada, como é o caso do São Paulo. Mas eu queria falar um negócio aqui. Eu não sei se é feeling de velho jornalista, né? Porque 45 anos fazendo isso aí, você fica meio velho na história e tem uns feelings diferentes. Mas ele tá muito com esse negócio, o Rogério, de que se não ganhar, ele talvez não ficaria. A diretoria não vai mandar embora o Rogério, não. Pelo contrário, renovou o contrato com o Rogério até o final de 2023. Até o final do ano que vem está renovado o contratinho dele. Mas será que o Rogério, pelo aspecto de não ganhar título, e a gente sabe a obsessão dele qual é, por esse negócio de título, o Rogério não ficaria? Será? Essa é uma pergunta. Será que depois de uma perda eventual de um título, pode acontecer, ué. Pode acontecer, é um jogo. Não é um jogo, não é uma coisa certa que vai jogar lá contra ninguém, vai jogar contra o adversário duro. Vai que aconteça. Acho que não, vai ser 2-0 para o São Paulo. Mas vai que aconteça. Será que o Rogério ficaria no comando do São Paulo? Eu acho que essa é uma questão a ser discutida.